Bom, então resolvendo aqui a questão, né? A gente vai falar um pouco sobre vetores. Questão 1 do TD fala sobre a soma de dois vetores de módulos 12 newton e 18 newtons. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é a diferença entre vetores e grandezas escalares. Bom, os vetores, eles são outra forma que nós temos de representar uma grandeza física, né? Algumas grandezas sempre são escalares, você vai representar elas através de um número, né? Por exemplo, um comprimento, uma distância, apenas um número resolve. Mas outras grandezas, elas dependem da direção e do sentido. Um exemplo aqui, muito claro, é a força. Por exemplo, se eu aplico uma força aqui, nesse carrinho, vai depender, a direção que o movimento vai tomar vai depender de para que direção e sentido eu estou colocando essa força. Então, se eu coloco aqui, ó, mais bonequinhos desse lado esquerdo e mais bonequinhos para o lado direito, veja que a soma dessas forças, a soma dessa força para a direita e a soma dessa força para a esquerda, vai gerar essa força resultante, que vai indicar para que direção o carrinho vai se mover, entende? Então, se eu aumentar a força para o outro lado, essas forças então vão vencer para o outro sentido e nós vamos ter então forças resultantes para a direita que vão vencer. Então o que acontece? Percebam, algumas grandezas como a força precisa ter direção e sentido. A aceleração desse carrinho está para a direita. Por exemplo, um foguete já teria aceleração com a direção vertical e o sentido para cima. Então, as grandezas vetoriais, elas podem ter duas direções, ou vertical ou horizontal. Lembrem disso, viu? Direção pode ser vertical ou horizontal. Já o sentido depende da direção. Se você está na direção vertical, essa direção vertical aqui, eu estou fazendo aqui também no mouse, você vai ter o sentido ou para cima ou para baixo. Se você estiver na direção ou horizontal, ou o sentido é para a direita ou é para a esquerda, tá? Quando eu for me referir a esses vetores aqui. Então, na questão, ela fala do módulo dos vetores 12 newtons, né? Então, eu tenho aqui 12 newtons e, só um momentinho, 12 newtons e 18 newtons. Então, o que representa esses números? Então, vamos pensar aqui comigo. Ele está falando que tem duas forças. Tem uma força que tem 18 newtons, atuando aqui, e outra força que possui 12 newtons. Uma força tem um módulo menor do que a outra. E o que é o módulo? O módulo é a intensidade daquela grandeza, a magnitude dela. Então, se eu digo que tem duas forças e uma delas tem um módulo menor, quer dizer que ela tem o vetor deve ser representado com tamanho menor. Então, esse tamanho do vetor é conhecido como módulo e ele representa a intensidade da força. Então, por exemplo, tenho duas pessoas puxando aqui, ó, para essa direção. Tem uma força maior, então o tamanho dessa seta deve ser maior. Uma pessoa puxando para aquela direção no sentido contrário, nós vamos ter uma força menor. Eu acrescento mais um personagem aqui, a força aumenta. Então, esse tamanho da seta representa o módulo, tá bom? Então, eu tenho essas duas forças que estão se somando. Agora, percebam que o ângulo entre as forças faz toda a diferença na intensidade da força resultante. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa força, força B, e a força A. Se elas estiverem em direções opostas, como no caso aqui do carrinho, elas acontece uma coisa interessante com elas, que elas se subtraem. Vamos ver por que elas se subtraem ou o que a matemática explica disso, né? Bom, essa fórmula aqui é muito importante, você deve conhecê-la e saber usá-la. Essa fórmula aqui ela serve para somar dois vetores. Então, imagine que você quer saber qual é a força resultante da soma de dois vetores, de duas forças, duas grandezas vetoriais. Como que você vai fazer isso? Usando essa formulazinha matemática aqui, ó. A força resultante
ou a soma de dois vetores, ela pode ser feita utilizando a raiz da força 1 mais a força 2 mais 2 vezes a força 1 vezes a força 2 vezes o cosseno do ângulo entre elas. Então, o que seria essa força 1? O que seria essa força 2? O módulo. Tá? O que você vai substituir aqui é o módulo, tá bom? Então, aqui no caso da nossa questão, 12 newtons e 18 newtons, tá? Então, essas forças que serão substituídas aqui na questão, eu estou substituindo aqui, né? Vai ficar aqui 12, 2 vezes 12 vezes 18. Vezes o cosseno do ângulo entre elas, né? O que acontece? O ângulo entre as forças é muito importante. Percebam que a gente já tinha reparado ali, né? Que esse ângulo vai interferir totalmente no resultado dessa soma. Então, eu peguei alguns exemplos aqui para alguns ângulos especiais, certo? Por exemplo, quando o ângulo entre as forças, para resolver essa questão, a gente precisa entender quais são os casos extremos que podem acontecer. Ou as forças, ele quer o intervalo, a menor força possível resultante e a maior força possível resultante. Então, para saber esse intervalo, eu preciso entender que o menor ângulo que pode acontecer entre as forças é o ângulo zero. O menor ângulo possível. O menor ângulo que pode acontecer são as duas forças apontando na mesma direção e no mesmo sentido. Quando isso acontece, vamos observar aqui nos cálculos. Ó. Quando o ângulo é 0 graus, o cosseno de 0 graus ele vale 1. 1 vezes 2 vezes F1 vezes F2 vai me gerar isso aqui. Isso aqui vai ficar dentro da raiz, tá bom? Só que aí, isso aqui é um produto notável. Do F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 mais F2 dá exatamente esse resultado, matematicamente. E aí, isso aqui vai ficar dentro da minha raiz. Então, esse valor aqui vai ficar substituindo todo esse valor aqui, tá bom? Então, o que acontece? A raiz quadrada de uma coisa que está ao quadrado vai acontecer é que elas vão se cancelar, essa raiz com esse quadrado. Né? Um elimina o outro e vai ficar que a força resultante é a soma das duas forças. Então, perceba que quando eu tenho duas forças, como é o caso desses dois bonequinhos aqui, ó. Nós temos duas forças que estão indo na mesma direção e no mesmo sentido, com um ângulo de 0 graus, elas vão simplesmente se somar. Se o ângulo for de 90 graus, o que vai acontecer? Nós vamos formar aqui, ó, um triângulo retângulo, né? Então, acho que aqui eu consigo ver a força resultante, a soma, tá? Veja que essa soma, eu vou tirar... Pronto, veja que essa soma aqui é exatamente a hipotenusa de um triângulo retângulo, quando eu reorganizo esses dois vetores. Então, se eu pegar o módulo desses dois vetores e fizer o teorema de Pitágoras, eu já consigo resolver o meu problema. Então, ó, quando o ângulo é de 90 graus, você faz um teorema de Pitágoras usando o módulo das duas forças, né? Porque o cosseno de 90 graus, ele vale 0. E tudo isso aqui, ó, da equação vai embora. Então, o menor ângulo possível é 0 graus, 90 graus é interessante saber. E quando é 180 graus, o que acontece? 180 graus, nós vamos ter uma força que está oposta à outra. A gente já viu aqui pelo exemplo que quando as forças são opostas, elas acabam se cancelando, subtraindo, né? Quando as forças são diretamente opostas, elas se subtraem. Então, se for igual para os dois lados, elas vão subtrair, tá bom? Então, isso aqui na equação, vocês vão ver que também vem do produto notável, né? Aqui dá para vocês pesquisarem depois um pouco mais sobre esse tema, é da matemática. Então, quando as forças são opostas, você subtrai. Então,
Voltando para a questão, lá você tem duas grandezas, um de 12 newton e 18 newton, só porque elas podem estar tanto no ângulo de 180 graus, que é o máximo que elas podem ter entre elas, como no ângulo de 0 graus. A gente viu que quando o ângulo é 180 graus, elas se subtraem. Então, 12 newtons, 18 newtons menos 12 newtons vai restar 6 newtons. Tem duas opções aqui que podem ser. E quando elas estão no ângulo mínimo, que é o outro extremo, elas vão se somar, tá bom? Então, elas vão se somar e então 18 mais 12 vai dar 30. Então, no caso aqui, a resposta é a letra B, tá? Então, percebam, o vetor, ele vai usar muito da geometria, tá? Então, quando você tem forças ou grandezas vetoriais que estão em um intervalo máximo aqui de 180 graus, se subtrai quando as forças estão na mesma direção e sentido. Elas se somam. Direção é vertical ou horizontal. E sentido pode ser para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Tá bom? Então, lembre disso. Essa foi a primeira questão. Essa é a resposta, tá? Então, as outras, consequentemente, serão mais tranquilas, né? No caso aqui, quando dizemos que a velocidade de uma bola é 20 metros por segundo, isso aqui é o módulo dela. Horizontal, isso aqui é a sua direção. E para a direita é o seu sentido. Nós estamos definindo a velocidade como uma grandeza vetorial, tá bom? Quando tem apenas o valor aqui, é uma grandeza escalar, tá bom? Observem esses vetores aqui, ó. Vetores A e B, não estão representando nenhuma grandeza, são apenas aqui os vetores, tá? Vejam que um vetor está apontando para a direita, é o sentido dele, né? Dois vetores apontando para a direita, todos estão na direção horizontal, e o vetor C é o único que está na direção, no sentido para a esquerda. Todos são para a direita. Então, vamos olhar as opções. Elas possuem direções diferentes? Não. Todas elas estão na horizontal. Elas possuem direções e sentidos diferentes? Bom, elas todas têm direções iguais, então não é essa a questão. O vetor A e o vetor B possuem direções opostas à de C? Não, porque a direção é horizontal para todos. Todos estão na horizontal. Então, esse item também não está correto. O vetor A e o vetor B possuem sentidos opostos ao de C. Então, nesse caso, observem aqui, ó, o sentido para a esquerda, sentido para a direita. São sentidos opostos, né? Então, a resposta aqui é a letra D, tá? Letra E. Elas possuem o mesmo sentido? Não. Aqui o sentido delas são diferentes. O vetor C para a esquerda, o vetor A e B para a direita. Tá? Então, é isso, pessoal. Agora, essas foram as questões 1, 2 e 3. No próximo vídeo, vem as próximas questões 4, 5, 6.